Se o Espírito Santo nos guia em tudo, ele irá fazê-lo de acordo com as Escrituras e nunca de maneira contrária a ela, afirma George Miller, nosso slide número 7. Isso aí está bem casado com, se eu não me engano, a nossa quinto princípio de interpretação, que diz que é o quarto princípio, lá no slide 3, que diz que nós devemos avaliar a experiência à luz das Escrituras e não o contrário, não as Escrituras à luz das experiências. Eu não posso ler o texto bíblico e dizer, não, eu não concordo com isso, a minha experiência diz outra coisa. Não. Se o Espírito, nas palavras de George Miller, se o Espírito Santo nos guia em tudo, ele irá fazê-lo de acordo com as Escrituras e nunca de maneira contrária a ela. Então, se eu tenho uma experiência, se eu tenho um testemunho, se eu tenho um resultado na minha vida que contraria as Escrituras, eu não posso forçar as Escrituras a sustentá-lo. A minha experiência é examinada à luz das Escrituras para dizer se ela procede ou não de uma verdade de Deus. Uma segunda afirmação do R.C. Sproul: torna-se, portanto, claro que a nossa consideração sobre a natureza e origem da Bíblia terá um efeito significativo como vamos interpretá-la. Pois bem, a primeira regra que nós temos, o primeiro princípio que nós temos é considerar que a Bíblia tem toda a autoridade. Ato contínuo, desdobramento dessa verdade, dessa confissão, ela não só tem toda a autoridade, ela é inerrante, ela é infalível e ela é suficiente para a minha vida de fé e para a minha prática, segundo a vontade de Deus. Então o Sproul está dizendo aqui que a minha consideração sobre a natureza da Bíblia, ela vai ter um efeito significativo sobre como eu vou interpretá-la. É comum a gente ouvir no meio do nosso povo, né, do povo de Deus, algumas afirmações de pessoas que dizem: eu creio que a Bíblia é palavra de Deus, mas a Bíblia passou por muitas mãos, os tradutores, o texto original, eu já ouvi dizer que tem adulteração, que isso, que aquilo. Ou afirmação do tipo: eu creio que isso aqui é Deus, mas isso aqui não é possível que Deus mandou, entra lá, mata criança, velhos, adultos, animais. Nos primeiros séculos da igreja, houve um herege chamado Marcião que ele teve isso. Ele considerou como nada 90% das escrituras, selecionou para si o evangelho de Lucas e mais alguns escritos de Paulo e disse que tudo mais era palha. Podia queimar. Resultado, ele foi queimado. Nós não temos direito de olhar para a Bíblia e dizer, nisso eu acredito ou não acredito. Porque quando nós fazemos assim, nós estamos afirmando o quê? Que o Espírito Santo que iluminou os autores bíblicos colocou coisa desnecessária. Quando eu afirmo, por exemplo, que as traduções não têm a garantia, a fidelidade como palavra de Deus, eu estou dizendo que aquele Espírito que sustenta e conduz a igreja não foi Espírito poderoso e fiel para preservar a sã doutrina na sua palavra. E a verdade é outra. Nós nos apropriamos da verdade bíblica como verdade de Deus pela fé. Nós cremos que o mesmo Espírito que inspirou os autores originais é o Espírito que moveu homens ao longo da história para traduzi-las e preservar a sua integridade. Ainda que existam pequenas falhas que comprovadamente não comprometem a unidade, a estrutura, a veracidade e, acima de tudo, a suficiência para conduzir todo homem ao arrependimento, à fé e uma vida cristã que satisfaça a Deus. Então isso não é desculpa, meus irmãos. Nós devemos sim receber as Escrituras, ainda que a porção que chega até nós traduzida, porque essa era a vontade de Deus. Porque se assim não fosse, Deus teria inspirado autores a escrever a Bíblia no idioma de todos os povos. Assim ele não fez. Ele inspirou e preparou homens para fazê-lo no nosso tempo.